Olá, boa tarde, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quero dar mesmo as boas-vindas para esse nosso novo encontro. Iniciamos aqui o segundo encontro de 21 semanas para 2021. E assim, nós temos agora 20 semanas. E a cada encontro, né, nós trazemos um tema, e o tema de hoje é calma interior, e nós vamos usando a nossa calma para aguardar a Silvia. Bem-vinda, Silvia! Oi, Olivia. Oi de novo. Oi, de Ai, eu novo. vou dar uma surpresinha para você. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí. Porque tem a ver com o nosso tema. Nosso tema. Ah, Eu tô de anjinho. você está de anjinho! Ah, agora eu vi! A coisa que entrou foi um pouquinho, né? Não era bem aquilo que eu estava querendo. Mas eu estava xeretando aqui e pelos nossos assuntos, esse hoje acho que combina um pouco. Que combina, é verdade. Ah, muito bom, a gente está aqui de novo, né? Isso mesmo. Vamos hoje para o nosso segundo, para nosso segundo. Isso aqui é quase como um seriado da Netflix. Isso. Então, toda semana tem um capítulo novo, toda quinta-feira, às 4:30 da tarde, tem um capítulo novo. O de hoje é sobre calma interior, por isso esse meu modelito meio angelical. Ah, E, Olivia, será que as pessoas que estão nos seguindo, porque nós sabemos que já recebemos até mensagem por WhatsApp, né? De alguém falando que ficou com as perguntas do último encontro reverberando e que iria utilizá-la pessoalmente, que ia utilizar aham. perguntas. Você acha que o pessoal que está assistindo a gente foi atrás do significado dos nomes, deu uma olhadinha nas perguntas que nós deixamos na semana passada? Vamos ver o que o nosso público tão querido tem a nos responder. Então, público querido, vocês fizeram uma pesquisa sobre o próprio nome? Isso foi tema da nossa primeira e anterior live. Bom, caso não tenham feito as suas pesquisas, a gente recomenda fortemente que vocês a façam, né? E aproveita, entra lá no meu canal, porque a live está salva lá no meu canal, no Silvia Beatriz, e com isso nós vamos dar início com o verso. Qual que é o verso hoje, Olivia? É sobre a calma, né? Então, o verso diz assim: eu contenho a calma dentro de mim. Eu contenho dentro de mim mesma as forças que me fortalecem. Eu quero me preencher com o calor dessas forças. Eu quero me permear com o poder da minha vontade. Eu quero sentir como a calma flui por todo o meu ser quando me fortaleço ao encontrar dentro de mim a calma transformada em força por meio do poder do meu buscar. Esse verso é do Rudolf Steiner e é uma tradução livre do Rogério Calia, que é um estudioso de calma interior. Eu e Olivia participamos de alguns grupos com ele relacionados a esse tema. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, calma interior. Que raios é isso de calma interior quando estamos imersos em barulhos, zunidos, carro para cá, helicóptero para lá, avião, às vezes até mesmo a questão dos sons da natureza, né? Ventanias, maremotos, então existe todo esse agito externo,
mas também existe esse conturbado, esse agito interno, os nossos pensamentos que o tempo inteiro, eu não sei como funciona na sua cabeça, Olivia, mas a minha, de vez em quando, parece que é uma quadra de tênis ou uma É, mesa, tênis de mesa, em que o mesmo pensamento fica aqui, ping-pong, ping-pong, vai para um lado, vai para o outro. Como e volta a pergunta, né? O que é isso de calma interior quando a gente tem tanto zumbido, tanto zunido, tanta bagunça externa e interna? é. A calma, né, essa serenidade interior é muito importante, né? Impede a gente de fazer muita bobagem, fala sério. Então, acho que a calma interior, né, acho que esse exercício é muito necessário de fazer uma pausa, né? Fazer uma pausa disso tudo, de todos os estímulos, para que a gente possa se centrar um pouco, né? E a busca, né, pela calma interior, né, assim, relacionada com a meditação, é um processo de centramento mesmo, né? E tem muitas formas de a gente chegar até isso, né? E uma das formas que a gente vai falar um pouquinho, né, aqui hoje, é envolvendo o que é a liberdade, a fraternidade e a igualdade, né? Essa tríade aí importante que está relacionada à antroposofia de diversas formas, né? E esse processo é um processo de prática contemplativa, né? E ela exige um pouco mais de concentração mesmo, e pode revelar vários estados, novos estados emocionais, né? Através desse exercício, você se depara com várias camadas de um novo, de uma nova possibilidade de enquadramento de situações que você já viveu, né? Então, é uma forma de abarcar situações da vida com uma nova compreensão, né? Está dentro de um conceito que se chama salutogênese. É, Existem várias coisas que podem fazer parte desse conceito de salutogênese, que é um termo que foi criado por um sociologista, o nome dele é Aaron Sopa de Letrinhas, porque o sobrenome é todo Antonovsky. Antonovsky. E esse sociologista, ele envolvido também, bastante envolvido com a área da saúde, ele buscou uma relação entre estresse, saúde e bem-estar. Porque, de maneira geral, nós vamos. A gente só busca algum tipo de ajuda para o corpo quando o corpo grita, né? Que é a questão da patogênese. Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu tô com um problema no estômago, ou algumas coisas mais sérias, sem dúvida nenhuma, mas a gente vai em direção à doença. E a salutogênese, ela tem esse processo de ir em busca ou de buscar as origens do que faz com que eu fique são, do que me permite que eu seja saudável. E a calma interior, a meditação, esse centramento é uma das ferramentas. Aliás, acho que é até um dos caminhos para a gente poder se ouvir dentro desse turbilhão e talvez aí antecipar cuidados que não nos levem para uma doença. é, como já dizia, ou já disse, cantou, cantarolou, né? Walter Franco, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo, né? É a arte sempre nos salvando, sempre dando indicações daquilo que a gente precisa buscar. É verdade, né? E como contemplar, né? Como buscar essa calma interior? Tem uma sabedoria zen, né, que fala sobre a xícara cheia, né, que não oferece oportunidade para mais nada, né, porque o espaço está todo ocupado, né? E a xícara esvaziada, exatamente, né? Ela pode ser preenchida com novos aromas, novos sabores, e
tudo isso, né, nos permite, metaforicamente, né, essa ampliação de consciência mesmo. Eu vou até pegar, tem um livro que uma amiga escreveu, a Aline Craveiro. Eu acho que para quem está no Insta aparece ao contrário. O livro se chama Autoconhecimento, uma jornada de A a Z, escrito pela Aline Craveiro e pelo Carlos França. E é um livro que traz várias palavras, e uma das palavras que tem aqui é a palavra silêncio. Tem uma frase, o silêncio também é música, e traz que o ato de silenciar-se, o estado de quietude, calma, serenidade, paz interior. Então, a xícara vazia ou a xícara, né, a xícara cheia, se nós não a esvaziarmos, a gente não tem condição de preencher. A mesma coisa com essa questão do silêncio. A gente pode, a partir disso, aumentar um pouco a nossa autoconfiança, podemos ter ideias novas sobre problemas velhos, talvez na hora seja algo muito bom para eu utilizar quando a minha mesa de tênis, né, ou a minha quadra de tênis está posta e eu estou lá no ping-pong, bolinha para lá, pensamento para cá, volta, rebate e tudo mais. Agora, se nós estamos trazendo esse assunto, nós estamos trazendo esse assunto porque ele está relacionado ao nosso tema, que é o panorama biográfico, o processo do nosso estudo biográfico. Eu, pessoalmente, bom, e depois a Olivia vai falar um pouquinho também para ela, mas nós tínhamos essa prática de um período, de um espaço em que nós podíamos nos recolher durante a formação, e era um espaço muito interessante, quer dizer, antes dos estudos nós também tínhamos um processo de um centramento, de uma meditação, um verso era lido, mas quando nós íamos fazer a nossa pesquisa pessoal sobre a nossa própria história, havia esse tempo, esse centramento para que nós pudéssemos entrar no sagrado da nossa própria história, né? E eu acredito que isso, eu indico para as pessoas que fazem o trabalho de aconselhamento biográfico comigo, eu indico que quando elas estejam imersas no processo da pesquisa, que elas façam consigo próprias os métodos são diversos, né? Mas que eles se preparem para esse passo que é o da pesquisa, o da escrita, o de olhar as fotografias e tudo mais. Eu acho que isso é muito importante e também na minha vida cotidiana é algo que eu incluo de uma maneira ou outra. Ainda tenho muito a percorrer nisso, mas eu coloco, eu faço. Esse exercício, né, também assim, ele é muito rico para que a gente possa estar esvaziando, né, um pouco os nossos barulhos, né, os barulhos internos, então a gente possa realmente pensar mais em liberdade, né, e a gente possa trazer esses princípios que a gente já falou, né, assim, da liberdade, fraternidade, igualdade, um pouquinho mais para dentro de nós, né, através dessa liberdade no pensamento, através da fraternidade nesse sentimento, é poder também se relacionar com as coisas que a gente vive de uma forma solidária, né? Que seria uma coisa assim, não ficar julgando aquilo que a gente viveu, né? Mas poder contemplar o sentido daquilo na nossa própria história, né? Desafio pequenininho, né? Pequenininho, Vamos com... pequenininho. Mas é que é isso, né? Assim, a gente vai fazendo todo dia um pouquinho e a gente vai alcançando alguma diferença todo dia um pouquinho, né? Eu acho que uma das coisas, você trouxe esse do liberdade, igualdade e fraternidade, ressaltando que sim, é o lema da Revolução Francesa e Uhum, sim, está bem, são palavras que elas permeiam muito dos estudos e do material que o Rudolf Steiner deixou para a gente. E para cada uma dessas palavras,
Nem sei, Olivia, talvez um dia valha a gente fazer um bate-papo sobre esses assuntos. Cada uma dessas palavras está relacionada a uma dimensão da vida humana. A liberdade seria a liberdade da vida espiritual, no âmbito da vida espiritual, a igualdade na vida jurídica e a fraternidade na vida econômica. Então, quando a gente fala dessas três palavras, nós estamos nos referindo a elas dentro, cada uma delas dentro desse aspecto da vida humana. Sim, sim, e usar tudo isso em harmonia é um processo desafiante mesmo, né, como você disse, Ai, ai, ai. e, e a gente, através dessa prática, vai, vamos dizer assim, criando um espaço interno para que essas coisas fiquem um pouco mais fortalecidas, né, e a gente consiga realmente conectar a nossa alma com tudo isso e possa ser um pouco mais nós mesmos, né? Assim, numa frequência um pouco mais equilibrada, né? Um aspecto de dar vida para isso, não é É, só desses conceitos e dessas ideias ficarem no plano das ideias. Elas precisam fazer parte de mim no meu cotidiano, no meu modo de viver. isso. E por isso que também não dá para fazer assim, vou fazer a prática contemplativa uma vez e pronto. Não, não é, né? Assim, é uma coisa que não é pontual. Desculpa Oi? cortar, você está ouvindo o helicóptero? Só para Não. ver. Então, ótimo. Porque agora passou um e eu não consegui ouvir você. Ele veio aqui. Ah, então, é importante ter uma frequência, né? Não ser uma prática isolada, que a gente fala assim, é como cuidar de uma plantinha, né? E uma plantinha a gente não rega uma vez e depois nunca mais, né? Porque ela vai morrer, ela vai secar, né? Então, a gente tem que fazer isso com frequência, exatamente para manter isso vivo, para manter isso saudável dentro da gente, né? E dessa forma, né, essa conexão interna, ela vai realmente se ampliando e vai ganhando base, vai ganhando mais fundamento mesmo, para que a gente amplie cada vez mais a nossa própria consciência, né? Nesse sentido, você tem algum exemplo? Tem algum cliente, alguém que já tenha compartilhado isso com você? Porque, de maneira geral, comigo, quando compartilham a dificuldade. Eu não Ah, consegui, não vi nada, não estou sentindo nada, alguma coisa nesse. Você tem alguma experiência em que a pessoa, dentro do processo biográfico, a partir de uma prática meditativa ou de centramento, teve algum tipo de insight? Não sei, uma luz, algo assim? é, tem uma muito bonita, né, essa que foi relatada para mim, é a cena escolhida por essa pessoa, que eu vou chamar de Pedro, ninguém conhece, pronto, Pedro. Isso. E foi uma vivência quando ele tinha aproximadamente 9 anos, e ele se deparou com a finitude da vida. E essa cena era uma cena que, para ele, estava relacionada com o medo da morte, né? E ele estava em férias, o que aconteceu, né? O que tinha acontecido na vida dele é que ele estava de férias, ele estava longe da mãe. E aí, um dia, depois dele conversar com a mãe por telefone e tal, ele estava cheio de saudades da mãe, ele foi olhar as estrelas, e aí, olhando as estrelas, aí ele pensou, nossa, as estrelas ficam, a gente não, nós vamos morrer, né? Minha mãe vai morrer, e provavelmente antes de mim. E essa, né, era uma vivência realmente de angústia, do Pedro, né? E ele resolveu usar essa imagem, essa vivência para fazer a prática contemplativa. E aí, na prática contemplativa, né, ele não ficou só na angústia da saudade, né, mas ele pôde perceber mais que a tristeza e esse medo, né, ele pôde perceber a conexão entre ele e a mãe, e a conexão da vida antes e depois de morrer, né?
e que havia sabedoria nas estrelas, né, no cosmos, né, que ele podia confiar nisso, né, de que a vida, no final das contas, não tinha fim, né? E isso ampliou muito para ele, né? Assim, trouxe mais leveza mesmo para lidar com essa situação e foi realmente muito rico, né? Porque através disso a gente também vai ganhando um novo significado, né? Para poder lidar com as pessoas, né? E esse foi um dos aprendizados dele, né? Assim como estar presente, a gente se torna mais significativo para o outro, né? E o outro, e a gente pode se apropriar do significado do outro na nossa própria história, né? Bonito isso, né? Assim, É, você vê o alcance que um processo de aquietamento tem. Dentro do que a gente estava falando, existem muitas formas de entrar em contato com essa calma interior. O que eu diria, e a Olivia pode complementar aqui, o fundamental é você criar um espaço para você. E criar um espaço, eu não estou falando que você precisa arrumar, você não precisa mudar nada daquilo que você já tem. O espaço que você tem, a casa que você tem, o cômodo que você tem, a cadeira, o chão, aquilo que você tem já é o suficiente, porque esse espaço ele é importante que você crie dentro. Dentro de que forma? Primeiro, a decisão de que todo dia, nem que seja 1, 2 ou 3 minutos, você vai buscar esse aquietamento. E acho importante dizer que esse aquietamento, muitas vezes a gente já projeta que é um silêncio, um estado de nirvana. Não. Às vezes é simplesmente você se posicionar e ficar 2, 3 minutos consigo. Isso pode ser feito através de uma meditação, você pode fechar os olhos, pode estar sentado. Dizem de maneira geral que o ideal é não fazer isso deitado, porque pode levar ao sono. E o sono não vai te auxiliar neste processo da calma interior. Mas que aos poucos e que de uma forma regrada, persistente, você entre em contato com esse espaço, com esse momento que é só seu e que pode ser muito rico. Com o Kalia, nós fazíamos, inclusive, um processo de escrita antes, né, Olivia? isso. Uhum, descrevendo a cena, né? Porque esse processo implica nisso. A gente escolhe uma cena, né, da nossa vida. Então, você pode escrever, descrever, né, essa cena. Então, você fica em silêncio com essa cena até que essa cena vai produzindo um outro estado. A gente tem a possibilidade de estar orientando esse tipo de prática. Não vamos fazer isso na live porque é muito pouco tempo para a gente fazer todo o processo, porque as pessoas entram e saem, tá, e a gente precisa de um espaço mais reservado, né? Mas se alguém tiver interesse em realizar o processo, pode entrar em contato comigo, pode entrar em contato com a Silvia, e a gente pode orientar o processo para que você desenvolva essa contemplação a respeito de uma cena biográfica para esse objetivo de alcançar, né, exercitar a calma interior. Né? Esse processo que nós estamos oferecendo, caso alguém para um grupo pequeno, nós participamos disso via Zoom, e é importante também a gente ressaltar que nós somos aprendizes. Então, não tem o certo e o errado, tem o desejo de estar neste caminho, porque nós mesmas, eu sei que eu posso falar pela Olivia também, temos observado e percebido os benefícios de buscar essa calma interior. O trajeto até ela... Ai, Silvia, você já alcançou? Não, fofa, deixa eu te contar. Eu tento. Eu acho importante isso. Mas eu persisto no caminho. Existem momentos em que, sim, eu consigo me sentir mais centrada, mais calma,
comigo mesma, mas percebo que ainda existem assim, uma distância entre eu e esse estado, digamos assim, da xícara vazia para poder preencher com mais alguma coisa. Agora, hashtag fica a dica, persistam, porque vale a pena. E busquem a melhor forma que para vocês, sabe, uma forma que para vocês ressoe. Tem gente que precisa de música, e hoje você tem disponível pelo Spotify, pelos vários sistemas aí, músicas, aquelas do Congo, de reiki, olha, tem um monte de coisa. O Uhum. importante é persistir e manter a espinha ereta. Como é que é a música, Olivia? Manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. É, Estamos chegando no final já. então, vamos trazer, né, Silvia, mais duas perguntinhas para que essas pessoas que estão aqui conosco hoje possam estar recolhendo essas perguntas e refletindo sobre elas, e quem sabe elas brotam alguma coisinha, né? Uhum. E então, a primeira pergunta que eu tenho para fazer é se você tem criado um espaço só para você, saudável, né? E que te possibilite contemplar e meditar. E a minha pergunta, eu vou de novo recorrer ao livrinho da Aline, é: quando em silêncio, o que você ouve sobre você mesmo? Então, aí estão as nossas dicas, as nossas questões, né, trazidas para reflexão. E agora, para Tá? tão angelical. E então eu vou encerrar hoje o nosso encontro com o verso que nós iniciamos e agradecendo também vocês que estão aqui conosco e que podem estar também contribuindo, trazendo perguntas também para nós, né? E sugestões e coisa e tal. E persistir nessas 21 semanas, que agora são só 20, já, ó, já só são 20, também é uma forma, eu acho que, de buscar algum tipo de prática e de um espaço que seja para você mesma. Uhum. É isso. Então, o verso é: eu contenho a calma dentro de mim. Eu contenho dentro de mim mesma as forças que me fortalecem. Eu quero me preencher com o calor dessas forças. Eu quero me permear com o poder da minha vontade. Eu quero sentir como a calma flui por todo o meu ser quando me fortaleço ao encontrar dentro de mim a calma transformada em força por meio do poder do meu buscar. Muito obrigada, Olivia. Muito obrigada para quem esteve com a gente hoje. Muito obrigada para as pessoas que vão assistir isto depois. Muita calma nessa hora, que semana que vem tem mais. Até lá. Até lá. Tchau. Tchau.